Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 37º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvintes da geral, onde você nos estiver escutando esse mundo mundial. É um prazer enorme estar aqui, como sempre. Muito feliz, Miguel, que o nosso episódio da Padânia foi um sucesso. Isso nos incentiva, né, a fazer outros episódios sobre essas regiões menos conhecidas, ou talvez países menos conhecidos, sua relação com o futebol. Foi bem legal o episódio. E estou bem feliz hoje também, que vamos falar de algo bem relevante, bem importante, bem em voga agora nas Olimpíadas de Inverno de Pequim. Perfeito, Gui, exatamente. Foi muito bom fazer esse nosso episódio sobre a Padânia, conversar um pouquinho sobre não só essa região na Itália, também os times, toda essa questão realmente sobre a seleção da Padânia, e conversar sempre sobre a política italiana com certeza muito interessante. Vale uma ressalva aqui nossa, né, Gui, que hoje, infelizmente, o nosso terceiro co-apresentador publicitário, Gabriel Franco, não estará presente em algumas partes da gravação. Ele ainda irá participar do podcast, vai dar o seu parecer. Justamente, vocês estão vendo aí o título, não sei porque a gente faz tanto mistério às vezes, mas vamos sim falar hoje sobre os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, né? Hoje estamos gravando no dia 8 de fevereiro, os Jogos começaram no dia 4 de fevereiro de 2022, vão até o dia 20. Então esse episódio que vai sair aí, você está ouvindo possivelmente na sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Tem mais alguns dias para curtir aí curling, slalom e tantos outros esportes bacanas. O Gui é muito fã de bobsled. Exatamente, isso que eu queria dizer, tá? Vocês ficam aí tirando sarro, mas curling, cara, curling é apaixonante. Você já assistiu curling, Miguel? Cara, na verdade eu já assisti. Confesso que ainda não assisti, nem sei se já começou o curling, acho que começou sim, na verdade, em Beijing. Começou, né? Eu não assisti ainda nessa edição dos Jogos de Inverno, mas com certeza eu assisti. Gosto muito de hóquei no gelo também, muito bacana. O pessoal fala que é como se fosse futebol no gelo. É um pouquinho diferente, tem algumas regras bem complexas, mas alguns fatores de fato são o mesmo, no sentido que tem jogadores tentando colocar não a bola, mas um puck pra dentro de uma rede. Mas é isso, é bem Exatamente. Bacana, vale a pena. Mas você gosta de curling? Como é que é curling aí? Deve atrair muita atenção no Canadá, né? Com certeza, cara. Sim, curling é um esporte bastante famoso aqui no Canadá. A equipe canadense geralmente vai bem. E foi engraçado que que ontem, inclusive, a Itália ganhou sua primeira medalha olímpica de curling, ganhando da Noruega. Então foi um evento ontem que eu assisti, foi bem divertido a partida. Recomendo que assistam curling a todos, que é um esporte divertido, apesar de diferente. E não é vassourada, não são limpando o gelo. Cara, mas tudo isso pra falar, nem terminamos de contar, né? O Franco não vai participar efetivamente da nossa gravação conjunta aqui, mas não estranhe, ele ainda vai ter uma participação contando um pouco mais sobre a parte financeira dos Jogos Olímpicos de Inverno, também com foco em Beijing 2022 e falando realmente sobre essa parte de marketing esportivo que a gente costuma ouvir bastante dele, que é especialista do Boleiros de Humanas nessa área. Mas é isso mesmo, sem mais delongas, vamos passando para o nosso primeiro bloco desse 37º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o Kickoff. Muito
bem, começamos agora nosso primeiro bloco desse nosso podcast Boleiros de Humanas. Lembrando sempre que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, Poder 360. Agora nesse kickoff, vamos falar um pouco sobre a história das Olimpíadas de Inverno, que o Miguel vai contar isso um pouquinho pra gente, né, Miguel? Exatamente, Gui, muito obrigado aí pela apresentação. Vou falar aqui rapidamente sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, apresentar um pouquinho, acho que muito já está se passando, devem ter lido em algum jornal, visto alguma coisa nas redes sociais. É sempre muito corriqueiro quando tem Jogos Olímpicos de Inverno, é quando fazem matéria sobre curling e falam de vassoura, né? Já trouxe aí, falam que é vassoura e chaleira, o ferro de passar roupa, não sei. Mas a verdade é que os Jogos Olímpicos de Inverno são muito mais do que isso, né? Os Jogos Olímpicos de Inverno são o outro lado da moeda, se a gente pode falar assim, do movimento olímpico ou do Comitê Olímpico Internacional. Assim como os Jogos Olímpicos de Verão, como tivemos em Tóquio 2020, só que em 2021, onde o Brasil conquistou aí 21 medalhas no total, né? A medalha número 150, e até me confundi aí, como é que fala 150, Gui? Depois pesquisa aí, centésima... Não é 50ª? 50ª, é isso mesmo? Acho que é centésima, 150ª, deve ser isso, enfim. Agora fiquei em dúvida, pesquisa aí enquanto eu vou falando, mas assim como tivemos, né, as Olimpíadas de Verão, em Tóquio, no Rio, em 2016, também temos a cada 4 anos as Olimpíadas de Inverno. E são realmente esportes, né? Os esportes, as modalidades que fazem parte das Olimpíadas de Inverno são exatamente aquelas que são disputadas ou no gelo ou na neve. Falamos aí do curling, que é disputado numa plataforma, um rink de gelo, assim como o hóquei sobre o gelo. Também temos o bobsled, o skeleton, tantas outras modalidades que são disputadas ou na neve ou justamente sobre o gelo. Descobriu aí, Gui, o que é 150, cara? De acordo com a minha pesquisa, é 150º, mas é meio difícil porque parece só 150 e a bolinha em cima, sabe qual é? Sim. Enfim, comentem aí se vocês sabem exatamente como é que é essa terminologia, e vamos ficar nessas. Mas beleza, continuando aqui sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, a verdade é que a primeira competição, né, de caráter mundial a reunir esses esportes, as modalidades de inverno, na verdade nem recebeu essa alcunha de Jogos Olímpicos de Inverno. Já existiam realmente os Jogos Olímpicos de Verão, só que em 1924, quando várias delegações do mundo se reuniram em Chamonix, na França, para disputar a Semana Internacional de Desportos de Inverno, o Comitê Olímpico Internacional não reconheceu essa competição como o status de Jogos Olímpicos. No entanto, 2 anos depois, em 1926, o Comitê Olímpico Internacional se reuniu e decidiu, de fato, dar a esses jogos, né, ao Semana Internacional de Esportes de Inverno, o caráter de Jogos Olímpicos. Então, a partir desse ponto, sempre teríamos, de fato, Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno. E a forma que eles aconteciam antigamente era que quando um país recebia os Jogos Olímpicos, ou seja, voltando ao exemplo de Pequim agora no momento, né, de Beijing, desculpa, se a China fosse escolhida para sediar os Jogos Olímpicos, ela sediaria também os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno, sendo os dois atribuídos a um só país sede. E foi assim até a 4ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno na Alemanha em 1936. Aos que lembram, né, o Boleiro de Humanas já fez um episódio sobre as Olimpíadas de 1936, a famigerada Olimpíada da Alemanha nazista. Vale a pena dar uma olhada. E essas Olimpíadas aí de Berlim, 1936, sempre estão aqui presentes no
boleiros de humanas, na verdade. Nesse ano também tivemos as Olimpíadas de Inverno em Garmisch-Partenkirchen. Acho que a pronúncia até que ficou boa, na real. Depois o Geek sabe falar ficou um razoável, ficou boa. Ficou razoável, mas isso que eu ia falar. Sabe falar um pouquinho melhor de alemão, mas acho que isso, né? Garmisch-Partenkirchen. E Garmisch-Partenkirchen sediou os Jogos de Inverno, enquanto Berlim sediou os Jogos de Verão. E foi assim até 1936. Depois de 2 edições que foram canceladas, né, em Sapporo em 1940 e também em Cortina d'Ampezzo em 1944, as duas sediadas por conta, de fato, da Segunda Guerra Mundial, os jogos passaram a serem sediados por países diferentes, o que foi muito bom, se for parar para pensar, porque, de fato, isso aí limitava os Jogos Olímpicos de Verão a países que também tinham locais que, né, possuíam temperaturas hábeis para sediar os Jogos de Inverno. Só que depois foi tomada essa decisão, de fato, de separar os Jogos de Inverno e Verão em termos de país-sede, mas eles continuaram a acontecer no mesmo ano. Somente em 1986, o Comitê Olímpico Internacional tomou a decisão de intercalar os Jogos de Verão e os de Inverno. Os Jogos de Inverno sempre, tanto os de Inverno como os de Verão, sempre são realizados em anos pares. Não foi o caso com os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio, que seriam realizados em 2020, mas foram realizados em 2021. Então, a cada 2 anos, na verdade, temos uma porcentagem, podemos chamar assim, de Jogos Olímpicos, porque temos, né, um lado os Jogos Olímpicos de Verão e 2 anos depois teremos os Jogos Olímpicos de Inverno, e assim continuam a se intercalar, lembrando sempre que há um lapso de 4 anos entre os Jogos de Inverno entre si e os Jogos de Verão também. Falando um pouquinho aqui agora de estatísticas rapidamente sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, os Estados Unidos são os campeões em termos de sedes, né? Os Estados Unidos já sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno 4 vezes, e isso excede qualquer outro país, tendo em seguida a França sediando 3 edições dos Jogos Olímpicos de Inverno. No total, a verdade, 10 países já receberam os Jogos Olímpicos de Inverno, com o último antes, né, desses Jogos Olímpicos de Beijing, sendo em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018. E é um fato... E só um parênteses sobre os Jogos de Pyeongchang, que foram bem importantes, cara, bem importantes no seu próprio jeito, porque não sei se vocês lembram, mas na época, acho que foi em 2018 os Jogos de Pyeongchang, ou 2017, mas acho que foi 2018. A Península Coreana estava em alerta máximo, com retórica bastante forte entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul pega ali no meio, mas os Jogos de Pyeongchang foram usados bastante por ambos os governos da Coreia do Sul e do Norte para uma espécie de rapprochement entre os países. E talvez duas das cenas mais legais dos jogos foram a equipe da Coreia na abertura na cerimônia de abertura, entrarem juntas as delegações da Coreia do Sul e Coreia do Norte abaixo de uma bandeira da Coreia unificada, e da seleção das Coreias do Sul e do Norte se juntarem também abaixo da bandeira da Coreia unificada para disputar a modalidade do hóquei no gelo. E, bem, isso serviu para uma distensão, né, das grandes e acaloradas tensões que haviam entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e os Estados Unidos até, naquele momento. Certamente, que muito bem lembrado, e acho que já vale até como uma passagem ao que eu ia começar a falar, sobre esses momentos de tensões e, né, política também que sobrevoa em Jogos Olímpicos de Inverno na história. Mas rapidamente, só fazer uma passagem em termos de contagem de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno.
se a gente for fazer aí o pódio dos países que mais venceram medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, temos no topo não a China, não os Estados Unidos, não a Rússia, mas a Noruega, um país que, obviamente, tem muita neve, muito gelo, então, assim, tem tradição nos Jogos Olímpicos de Inverno. A Noruega, que participou de 23 Jogos Olímpicos de Inverno, ganhou um total de 368 medalhas, sendo essas medalhas 132 medalhas de ouro, 125 medalhas de prata e 111 medalhas de bronze até o momento. Em segundo lugar está os Estados Unidos com 305 medalhas e a Alemanha em terceiro com 240 medalhas. É muito relevante também falar aqui que em quarto lugar estaria a União Soviética com 194, e se a gente somar as 120 medalhas da Rússia, realmente estaria, né, nesse top 3, mas há essa diferenciação muito feita por sites americanos também que tendem a colocar, como a gente sabe, né, entrando de novo na politicagem, a Rússia e a União Soviética um pouco mais abaixo, devido a essa grandiosa rivalidade entre a União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos nas Olimpíadas. Acho que um fator bem importante dessa rivalidade, na verdade, é as Olimpíadas de 1980 em Lake Placid, em Nova York, quando o país sede, na seleção de hóquei no gelo no país sede dos Estados Unidos, venceu a seleção da União Soviética, favorita, na final do torneio de hóquei do gelo. Esse jogo, que ficou conhecido como Miracle on Ice, ou Milagre no Gelo, acho que é uma dos acontecimentos esportivos mais comemorados na história dos Estados Unidos. Tem uma grande carga política histórica, né? 1980, a gente sabe bem, era um tempo, talvez aí mais pro final da Guerra Fria, realmente, né, era justamente naquele período que a União Soviética passou por uma grande mudança de líderes repentina, com vários líderes da União Soviética morrendo em sequência, e realmente estávamos partindo para o final da Guerra Fria. Mas ainda assim foi importante para todo esse contexto de vitória norte-americana, pois realmente a União Soviética, que perdeu aquela partida por 4-3 para os Estados Unidos no dia 22 de fevereiro de 1980, a União Soviética era atualmente a campeã e tendo vencido as 4 últimas Olimpíadas de hóquei no gelo. E se for pegar, né, realmente uma estratificação maior de 6 Olimpíadas anteriores, a União Soviética havia vencido 5 medalhas de ouro no hóquei no gelo. Outro fator que é ainda mais relevante é que os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos, era composta majoritariamente por jogadores amadores, ou jogadores que tinham jogado em ligas menores, né, não a famosa National Hockey League, a liga profissional de hóquei nos Estados Unidos, ou enfim, jogado em alguns times de universidades americanas, mas com certeza era realmente um time com pouca experiência. Ainda assim, os Estados Unidos conseguiu vencer essa partida, e aí realmente tirando essa coroa da seleção de hóquei da União Soviética, e esse grandioso momento da história esportiva nos Estados Unidos, que realmente foi uma virada, na verdade. Aos que não sabem, o hóquei tem 3 períodos. O primeiro período terminou empatado em 2-2 entre os Estados Unidos e a União Soviética. O segundo período, a União Soviética abre 3-2, e partindo para o segundo período, o terceiro período, perdão, os Estados Unidos conseguem virar a partida em 4-3 e realmente sacramentar esse milagre no gelo, ou Miracle on Ice. E com certeza o Boleiros de Humanas
pretende fazer um episódio futuramente sobre esse jogo, sobre esse momento que foi o milagre no gelo, tão importante no contexto da Guerra Fria e para a história esportiva dos Estados Unidos da América. Outro fator, rapidamente aqui, que eu acho que é importante mencionar, esse bloco já está ficando muito longo, mas também vale a pena, sobre as Olimpíadas, Jogos Olímpicos de Inverno de Lake Placid de 1980. Esse momento, e acho que já fica até bom como uma passagem para o bloco do Gui, falando sobre as tensões políticas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing. Os Jogos Olímpicos de Lake Placid foram os únicos Jogos de Inverno até o momento que tiveram um boicote de uma equipe nacional. A República da China, também conhecida como Taiwan, decidiu boicotar as Olimpíadas de Inverno de 1980 em Lake Placid, e o motivo, a razão desse boicote, na verdade, foi que o Comitê Olímpico Internacional concordou com o pedido da República Popular da China em competir nos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 1952. E, de fato, o Comitê Olímpico Internacional teria dado essa permissão para as duas delegações participarem dos Jogos de Lake Placid, mas, no entanto, o Comitê Olímpico, a delegação, o Comitê Olímpico de Taiwan, ou Taipei chinês, como a ilha passaria a ser conhecida em Jogos Olímpicos, decidiu que não participaria deste campeonato. É verdade que a delegação de Taiwan voltou a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 em Sarajevo como Taipei chinês, tendo realmente a delegação, o Comitê Olímpico da ilha tomado essa decisão de retornar a este campeonato internacional olímpico. Gui, alguma coisa a declarar, cara, sobre os Jogos de Lake Placid, sobre, enfim, a história dos Jogos Olímpicos de Inverno no geral? Achei que ficou boa essa passagem em termos de boicote, também envolvendo a China, querendo ou não, para a gente já começar a comentar sobre o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Ficou muito bom mesmo, Miguel, não tem nada a adicionar, então, por mim, podemos passar agora para o segundo bloco, o nosso Toco e Me Voe, para falar sobre o boicote às Olimpíadas de 2022. Perfeito, então passando, como o Gui bem falou, para o Toco e Me Voe. Bem-vindo ao nosso Toco e Me Voe, e lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E como o Miguel já adiantou, aqui vamos falar sobre as polêmicas e sobre o boicote diplomático aos Jogos de Beijing 2022. Porque apesar da importância esportiva da competição, é inegável que a Olimpíada de Inverno está rodeada de enormes problemas políticos que refletem muito bem a geopolítica dos últimos anos. E tudo isso começou no fim de 2021, quando o presidente estadunidense Joe Biden anunciou um boicote diplomático aos Jogos de Pequim. O motivo oficial para esse boicote foi anunciado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, foram as graves violações de direitos humanos que os Estados Unidos acusam a China de cometer. Jen Psaki disse que a China pratica genocídio e crimes contra a humanidade na província de Xinjiang, contra o povo uigur e outras etnias islâmicas na região. E é importante lembrar que os americanos também dizem que a China prendeu milhares de uigures em campos de detenções e também acusa o país de submeter uigures à esterilização forçada. Porém, esse boicote diplomático que os Estados Unidos e o Biden impuseram aos Jogos de 2022 são muito diferentes a um boicote total que aconteceu, por exemplo, nos Jogos de 1980 em Moscou, que já falamos aqui no podcast Boleiros de Humanas. Os Estados Unidos, diferentemente do que fez em 1980, continuou permitindo que seus atletas viajassem a Pequim e disputassem suas respectivas modalidades e esportes, porque o Biden falou que não era justo penalizar atletas que treinaram por anos
com esse boicote. Então, esse boicote quer dizer somente que os Estados Unidos não vai mandar e não mandou nenhum oficial, por exemplo, a vice-presidente Kamala Harris ou o secretário de Estado Antony Blinken, para a cerimônia de abertura e ou encerramento, como é de praxe para eventos desse porte. E tendo-se em vista, no dia seguinte ao anúncio de Biden, no dia 7 de dezembro, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que a Austrália se uniria aos Estados Unidos nesse boicote diplomático. Morrison também citou violações de direitos humanos para justificar o boicote, mas também é importante ressaltar que a Austrália recentemente assinou uma aliança militar tripla com os Estados Unidos e Reino Unido, conhecido como AUKUS, Austrália, UK, sigla em inglês, e US, Estados Unidos, também sigla em inglês. E essa aliança justamente visa conter uma possível agressão chinesa da região Indo-Pacífica. Então a Austrália novamente se juntar aos Estados Unidos não é necessariamente algo chocante. E também a Austrália tem vivido algumas tensões com a China nos últimos anos. Então também é bem apropriado que a Austrália tenha sido o primeiro país a pular no barco americano de boicotar diplomaticamente as Olimpíadas de 2022. Já no dia 8 de dezembro, no dia seguinte ao anúncio da Austrália, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o premier canadense Justin Trudeau também anunciaram que seus respectivos países iriam se juntar ao boicote iniciado pelos Estados Unidos e a Austrália, também citando motivos de violações a direitos humanos. Agora, na Europa, a Holanda também se uniu ao boicote diplomático, enquanto o recém-eleito chanceler alemão Olaf Scholz também disse que não iria aos Jogos sem oficialmente dizer que estava boicotando as Olimpíadas. Agora, a Lituânia também não mandará representação diplomática devido às péssimas relações entre Vilnius e Pequim. Vale até discutir essa situação que está desenrolando entre a Lituânia e a China, porque atualmente não existem relações diplomáticas entre a Lituânia e a China. Isso acontece porque em 2021 o governo lituânio autorizou que Taiwan abrisse uma espécie de embaixada, que foi chamada de Escritório de Representação Taiwanês em Vilnius, que é a capital da Lituânia. Mas a China não aprovou essa iniciativa, porque não aceita que um escritório de representação, que é praticamente uma embaixada, muito menos que se chame taiwanês, exista, porque considera que Taiwan faz parte da China continental. E agora você pode perguntar, mas Gui, mas não existe um escritório de representação de Taiwan no Brasil? Existe em Brasília, mas não chama-se escritório de representação de Taiwan, ou taiwanês. Ele se chama escritório de representação de Taipei. E essa é a nomenclatura que a China aceita. Por isso que quando abriu em Vilnius com a nomenclatura taiwanês, a China achou um absurdo, não aprovou e tomou medidas retaliatórias contra a Lituânia. A China revogou seu embaixador a Vilnius de volta a Pequim e exigiu que a Lituânia também mandasse seu embaixador em Pequim de volta para casa. E não satisfeita, a China também decidiu rebaixar a representação da Lituânia em Pequim de uma embaixada com todos os seus direitos para somente uma representação charge d'affaires, que é diplomaticamente um nível abaixo. E a Lituânia não aceitou essa queda de prestígio, decidiu fechar sua embaixada no país e mandou todo o seu staff de volta a Vilnius. E por isso, agora não existem relações oficiais entre os dois países e a China parou também de importar produtos do país báltico, efetivamente iniciando talvez um boicote, um seu próprio boicote a produtos da Lituânia. E por todo esse contexto, novamente, não foi uma grande surpresa ver a Lituânia aderir a este boicote diplomático. Agora, também na Europa, os governos da Suécia, Dinamarca e Noruega também disseram que não mandariam diplomatas aos Jogos. E, tendo dito isso, diversos países ficaram, entre aspas, em cima do muro. Por exemplo, a Suíça, a Nova Zelândia e o Japão não mandaram representantes para os Jogos, mas o motivo oficial dito por esses países foi que era pela pandemia, porque esses países não disseram se estavam aderindo ao boicote ou não, e simplesmente disseram que não iriam mandar representação diplomática por causa dos riscos impostos pela variante Omicron e a pandemia de Covid-19. Agora, os outros países
que também não mandaram representantes, sendo pelo boicote ou não, são a Áustria, a Estônia e a Eslovênia. E com isso, termino essa explicação de o que está acontecendo diplomaticamente falando, por que a China está sofrendo esse boicote diplomático. E antes de encerrar, acho importante também ressaltar que Vladimir Putin esteve presente nas aberturas de Beijing 2022 e também se encontrou com o premier Xi Jinping, mostrando que os laços entre a Rússia e a China estão mais fortes do que nunca no momento em que o Ocidente boicota os jogos em Pequim. E também é importante também no contexto geopolítico da Ucrânia, em que Xi Jinping parece dar seu apoio a Putin em um momento em que o Ocidente está preparando-se para uma possível invasão russa à Ucrânia. Então podemos ver que é tudo realmente conectado na geopolítica internacional, não é mesmo, Miguel? Com certeza, acho que a verdade é que vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Nós sabemos realmente, né, como cada vez mais a situação no Oriente tem esquentado, não só considerando as tensões com a China de Xi Jinping, mas também tudo que temos acompanhado aí na antiga cortina de ferro, né, não só na Ucrânia, com as movimentações russas, mas também em outros locais, como a Belarus, que também tem atraído muita atenção em confrontos, não confrontos, mas, né, na situação já coberta aqui no Poder 360 da fronteira fronteiriça. Então, realmente, é de se analisar, é de prestar bastante atenção nas movimentações da Rússia, da China, dos Estados Unidos agora, realmente, em conjunto, em corroboração com o Reino Unido, Austrália, e veremos. A verdade é que o que nos resta é acompanhar e avaliar depois de um tempo. Exatamente, e também é importante ressaltar que não, como eu falei, não todos os países do mundo boicotavam os jogos, longe disso, inclusive vários dos chefes visitaram Beijing para a cerimônia de abertura. Os presidentes do Egito, da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Paquistão foram para Pequim visitar, assistir a abertura das Olimpíadas de Inverno. No total, líderes de 22 nações foram à abertura, e isso foi até mais do que dos líderes que foram para a abertura das Olimpíadas de Verão em Tóquio ano passado, que foram 15. Então 22 líderes mundiais foram para Beijing, para que vocês vejam também que esse boicote não foi longe de ser uma coisa global. Perfeitamente, Gui, exatamente, muito bem colocado, como sempre. Sem mais delongas, agora vamos passar para o nosso terceiro e último bloco, e agora sim, contando com a participação do nosso publicitário Gabriel Franco, para ouvir um pouquinho mais sobre a parte financeira e de marketing dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. Franco, é com você, cara. Seja muito bem-vindo ao Arremate, onde eu, Gabriel Franco, conduzirei hoje de maneira diferente para poder falar um pouquinho mais sobre as principais disparidades dos Jogos Olímpicos de Inverno versus os Jogos Olímpicos de Verão. Gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, os Jogos Olímpicos de Inverno, eles sempre sofrem uma comparação que é muito unfair com as Olimpíadas de Verão. É bem verdade, eu falei que eu ia fazer esse tipo de comparação, mas eu acho que é válido entender o porquê do unfair. É muito difícil você parametrizar a magnitude de uma competição, visto que uma surge no início do século XX, que é a dos Jogos de Inverno, e já a outra tem seus primórdios na Grécia Antiga.
Isso pode não necessariamente significar muita coisa, mas já carrega um ar mais histórico para quem as disputa e para quem as compete. A levada da tocha, por exemplo, é o maior exemplo do abismo que existe entre as duas, visto que é mais fácil termos um grande número de pessoas sintonizadas para ver a tocha passar por sua cidade natal do que ver as finais do popular esporte olímpico de inverno curling. Mas não somente é por isso que você está acostumado a escutar sobre a Olimpíada de verão, no caso, nas suas aulas de história. Não somente por isso, porque existe uma outra questão que é a grande parametrizadora deste processo, desparametrizadora, é uma bem verdade, chamada de acessibilidade ou acesso. Não adianta a gente querer aqui romantizar as Olimpíadas de inverno, falar que as modalidades precisam sim de investimento, sendo que elas já são muito bem investidas e que é muito mais acessível uma criança ganhar uma corrida, arremessar uma pedra extremamente longe ou até nadar incrivelmente bem do que ser um prodígio de esqui. Por que disso? Bom, para começar, você precisa de um esqui. E nos esportes da Olimpíada de Verão, não necessariamente. O seu corpo é a sua máquina, o seu corpo é o seu instrumento em sua maioria. E principalmente nos mais atrativos. Você não precisa do patins, você não precisa do taco, capacete, snowboard para praticar o esporte e muito menos de neve, que eu acho que é um dos principais pontos também que difere a questão do acesso. Isso interfere diretamente nos gostos da população em massa. Por quê? Porque o acesso, desde criança, ele te permite gerar gostos e costume de ver certos esportes e até paixões por certos esportes. Então, cara, quando a gente pergunta o porquê da Olimpíada de Verão ter espaço para histórias mais valorizadas do que a de inverno, não basta só pensar em quem veio primeiro, tem que investigar também o acesso ao esporte desde cedo e o interesse do público nesse esporte, visto que ele já tem o acesso a ele muito antes do que o acesso que se pode ter das Olimpíadas de Inverno. Cara, a Olimpíada da China é o maior demonstrativo da tentativa de gerar visibilidade às modalidades e tentar romper esse acesso, visto que foi o primeiro a utilizar 100% de neve artificial em um país que a temperatura média é acima da necessária para o gelo até o artificial perdurar com sucesso. Apesar de menor, o investimento das empresas por esse espaço de patrocínio não deixa de ser bilionário. Na Olimpíada de 2018, por exemplo, que foi a da China, 13 marcas lutaram pelo espaço oficial. Já em Pequim, 34 ostentam patrocínios para marcas. Patrocínios grandes, patrocínios bilionários, investimento alto, principalmente para produção de neve artificial em países que têm pouco acesso a jogos de inverno, mas tem muita visibilidade em jogos de verão. Isso sim mostra que impacta diretamente a questão do acesso e de como que chegam os jogos para os consumidores, que são não tão grandes quanto os consumidores de verão. Então as campanhas para as Olimpíadas de Inverno precisam estar muito mais bem elaboradas e desenhadas para que um 360 impacte o consumidor final e gere retorno financeiro para a empresa de maneira mais efetiva. Visto que o grupo de alcance é muito nichado. Então, por exemplo, é muito mais fácil você fazer inserções de casacos de fio do que você fazer inserções de picolé ou de isotônicos dentro da própria Olimpíada de Inverno. E é muito difícil de você gerar esse tipo de engajamento de consumidor com marca, por isso que o 360 precisa ser muito bem desenhado. Além disso, existe uma questão de falta de televisionamento dos eventos. No Brasil, os eventos eles serão transmitidos pelo Sport TV, como eles sempre são costumeiramente, e não é de hoje que no Brasil, e não só no Brasil, os jogos eles são mal televisionados. Os jogos de 1956, por exemplo, foram os primeiros jogos de inverno a serem televisionados, embora os direitos de televisão não fossem vendidos até a década de 60. Sendo assim, as empresas elas não tinham os direitos sobre a transmissão. E o que acontecia? Era apenas passado e o repasse de dinheiro não era feito. Fora isso, países tropicais não costumam ter interesse em assistir às competições no geral. Alguns esportes como hockey e curling ainda são visados, além, é claro, do bobsled, muito por conta da influência do filme Jamaica Abaixo de Zero. Pouco investimento não só nos campos da TV, e não só no Brasil. O time britânico, por exemplo, usa a rede social para viralizar com vídeos e dancinhas e pedir patrocínios e incentivos para investidores. A falta de visibilidade é para atletas e delegações e para com torcedores e amantes dos esportes. Vem sendo feito um bom trabalho sim, principalmente ao levar os jogos para locais em que não são costumeiras as práticas desses esportes, buscando obviamente explorar a visibilidade do público chinês, que tem 2 milhões de pessoas, e a conectividade e modernidade do povo japonês.
mas na minha humilde opinião, até que um país da região tropical consiga sediar os jogos, o que é quase impossível, principalmente por conta do derretimento do gelo e principalmente por conta do acesso, visto que o investimento teria que ser extremamente grande para a construção de arenas e não só de construção de gelo artificial, é muito difícil de dar visibilidade a esses jogos. Acaba sendo mais esportes para todos nas Olimpíadas de Verão do que nas de Inverno. É isso mesmo, muitíssimo obrigado aí, Franco. Sempre bom contar com a sua participação e os seus insights, mesmo que de forma remota, nesse nosso 37º episódio. Lembrando que no 38º episódio, tudo ocorrendo bem, o Gabriel Franco estará aqui novamente com nós dois para falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que será agora, não sei se vocês viram, hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, saiu que a Supercopa será jogada em Cuiabá, entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. E é a verdade, né? Eu não sei nem porque vai ter esse campeonato, porque o Clube Atlético Mineiro venceu a Copa do Brasil. Exatamente. Venceu o Campeonato Brasileiro, não deveria ter Supercopa, na minha opinião. Tudo bem, pode ter, é só mais um título pro Galo, Papa Títulos conquistar. Os galos do El Turco vão papar mais um, cara. É isso. Como, novamente, ficam tirando o sarro, mas é isso, eu concordo. Acho que quando um clube ganha a Copa do Brasil e o Brasileiro na mesma temporada, devia ser coroado já de uma vez com o título da Supercopa do Brasil. Eu acho um absurdo dar para o segundo colocado do Brasileirão a chance de ser super campeão. Mas como disse o Miguel, essa é só mais uma para os galos do El Turco Mohamed. Os galos do El Turco Mohamed vêm como, cara? É isso. Mas beleza, vamos fechar aqui então essa primeira parte do 37º episódio do podcast Poleiros de Humanas, edição especial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing de 2022. Convido você, caro ouvinte, a ouvir a nossa segunda parte, onde teremos o nosso quarto bloco, o Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre o que comentamos aqui hoje, e o nosso quinto bloco, as alternadas, o nosso debate sobre os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e tudo que foi comentado aqui também. Como sempre, curta, compartilhe, comente, se gostou, conto com vocês, e é só deixar o vídeo rolar se estiver assistindo no YouTube. Se tiver em algum serviço de streaming, clicar em cima, embaixo, do lado, para ouvir essa segunda parte. Até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco e iniciando a nossa segunda parte desse 37º episódio com o Shootout. Aqui vamos ter aquele nosso rápido jogo de perguntas e respostas sobre o tema de hoje, os Jogos Olímpicos de Beijing de 2022, lembrando que são os Jogos Olímpicos de Inverno. Se você está confuso, não sabe o que está acontecendo, essa é a segunda parte do 37º episódio. Amigo, amiga, volta lá, escuta a primeira parte que você vai estar mais inteiro. Sem mais delongas, Gui, a primeira pergunta é sua, cara, por favor, pode fazer, meu amigo. Tô pronto. Com prazer. Minha primeira pergunta aqui, como era nas piscas eras do Boleiros de Humanas, eu farei duas perguntas hoje, o Miguel somente uma, para ver se ele está estudado no tema das Olimpíadas de Inverno de 2022. E a primeira pergunta é a seguinte: hoje conversamos sobre como a pequena Lituânia não se curvou à poderosa China. Tendo-se em mente quem é o presidente da Lituânia que não se curvou a Xi Jinping. Seria ele Gitanas Nausėda? Seria ele Alarkaris? Seria ele Egius Levits? Ou seria ele Andrzej Duda? Miguel, sua resposta. Nossa, cara, aí você também pegou pesado, meu amigo. Cara, eu vou falar a verdade, a Lituânia não é um país que eu tenho muito conhecimento. Peço desculpas
ao povo a lituano. todos os nossos amigos da Lituânia. Aos que estão familiarizados com o programa do John Oliver nos Estados Unidos, a Lituânia é um daqueles países que ele começa, circula um país completamente aleatório e fala: olha, vocês sabem tão pouco da Lituânia que vocês não perceberam que isso não é a Lituânia, é a Letônia, tá ligado? Então, é complexo realmente a Lituânia. Andrzej Duda é um nome famoso, cara, mas então eu não acho que seja da Lituânia porque é muito famoso e eu, desculpa novamente, eu Você não saberia conheço quase nada. Exato, eu saberia dizer. Andrzej Duda é famoso, né? Depois você fala de onde é esse nome que não me é estranho. Eu vou de Atlético Mineiro e com a breve impressão que Gitanas é um nome um pouco mais da Lituânia, parece. É lituano? É lituano o gentílico de Lituânia? Acho que é. Eu falei lituano o programa inteiro, então eu espero que sim. Eu espero que seja também. Mas eu acho que é um nome um pouco mais lituano. Parece que eu tenho alguma lembrança de nomes da Lituânia terminar em nas, com esse sufixo de AS. Então vamos de Gitanas Nauseda. É isso. Resposta final. Pode-se dizer que o Miguel Alonso Rodrigues é um tudólogo, porque acertou. Gitanas Nauseda é o presidente da Lituânia, inclusive foi eleito ano passado, e é quem está fazendo frente a Xi Jinping. Parabéns, Miguel. Cara é bom, cara. Até quando ele não tem convicção, ele acerta. Difícil, cara, difícil. E Andrzej Duda é o presidente da Polônia, Miguel, por isso pareceu bastante familiar. Exato. Realmente, muito bom, cara. Acho que a segunda pergunta é sua também, né, Gui? Pode fazer hoje, lembrando que a gente não está contando com a participação do Gabriel Franco, só eu e o Gui. Vai lá, Gui, faz essa segunda pergunta pra gente terminar daqui a pouquinho o nosso chural. Exatamente, a segunda pergunta também é de um tema abordado no podcast de hoje. Qual país conquistou mais medalhas de ouro na história das Olimpíadas de Inverno em curling? Seria ele o Canadá, o Reino Unido, a Noruega ou a Suécia? Miguel, a sua resposta. Quem conquistou mais medalhas de ouro em curling? Nossa, difícil. Eu sei que o Canadá é muito tradicional, a Noruega, Reino Unido eu acho que não é. Aí você me pegou, meu amigo. Mas sabe, eu não sei porque eu tenho a leve impressão que pode ser a Suécia, na verdade. Eu vou de Suécia, então, porque eu vi que hoje, no dia 8 de fevereiro, às 21h45, horário de Brasília, a Suécia está em primeiro no quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno de 2022, então eu vou de Suécia. Resposta final. Miguel, foi uma boa lógica, mas não, achei que você acertar essa também, porque o Canadá é o maior vencedor em curling. Eu tinha falado sobre a tradição do Canadá em curling. Eu conheço, é um país muito tradicional. Conheço. A Suécia é a segunda, então chegou perto. Mas o Canadá tem 11 medalhas totais, sendo 6 de ouro. A Suécia tem 9 totais, sendo 3 de ouro. Bateu na trave. Foi aquele pênalti bateu na trave. Chegou perto, cara. É isso. Beleza, então passando para a nossa última pergunta aqui desse nosso shootout. A pergunta é muito simples e até simpática, na minha opinião. É sobre o time de bobsled da Jamaica. Aos que não sabem, a Jamaica, por mais que seja um país caribenho, né, uma ilha, tem até certa tradição no bobsled. Sim, a Jamaica participou das Olimpíadas de Inverno de 1988 em Calgary pela primeira vez no esporte de bobsled e desde dessas Olimpíadas de Inverno, os Jogos de Calgary, tem aparecido corriqueiramente nos Jogos Olímpicos de Inverno na modalidade de bobsled. Qual é a melhor colocação que o time de bobsled jamaicano masculino de 4 integrantes, lembrando que o bobsled existe em 2 e 4 integrantes, são duas modalidades diferentes,
Mas qual é a melhor colocação que a Jamaica ficou neste esporte na modalidade de 4 integrantes? Seria 14º, 25º, 21º ou 12º? Essa é difícil. Faz anos que eu vi Jamaica abaixo de 0. Estaria no filme essa resposta, meu? Putz, a verdade é que, aos que não lembram, eu vou dar até uma dica. Jamaica abaixo de 0 é um filme, né, da Disney de 1993, que é mais ou menos baseado no time de 1988 em Calgary. E é verdade, nesse filme retrata essa parte bem. O bobsled jamaicano de 4 integrantes não terminou, né, acho que vocês vão até lembrar, eles vão relativamente bem em algumas qualificatórias, né, das Olimpíadas, mas eles não terminam, eles batem o bobsled, né, vira de ponta cabeça. Essa parte realmente é verídica, o time jamaicano não terminou em 1988 as corridas. Eu vou então ser otimista, aqui, eu vou dizer que a melhor participação da Jamaica foi 12º lugar. Bateu na trave também, cara. Isso chegou perto, cara. A melhor participação da Jamaica, na verdade, foi 14º. Foi uma ótima participação, na verdade, né? A gente sabe, aos que não sabem, geralmente tem 41 times de bobsled nas competições, de 4 integrantes de bobsled. E a Jamaica ficou em 14º nos Jogos Olímpicos de Inverno de Lillehammer, na Noruega, em 1994. Então, 14º é uma posição incrível para a Jamaica. Jamaica, né, que vinha desde 1998, como eu falei, construindo essa tradição do bobsled. Em 1992 ficou em 25º e daí em 1994 ficou em 14º, a melhor colocação do time de bobsled jamaicano de 4 integrantes até o momento. Mas é isso, eu venci, cara. É isso, voltei a vencer. Coisa boa. Não é fácil ser Neymar, cara, igual as pessoas jovens têm falado por aí. Mas é isso, venci novamente. Espero que vocês tenham saído bem em casa também. As perguntas foram difíceis dessa vez, na minha opinião. Mas é sempre bom conhecer um pouco mais sobre o bobsled, o curling, política lituana e realmente os Jogos Olímpicos de Inverno no geral. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso 5º e último bloco desse 37º episódio do Boleiro de Humanas, as alternadas. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nossa pergunta aqui nas alternadas, como vocês sabem, está correlacionada às Olimpíadas de Inverno de Beijing de 2022. É bem simples, Gui. Tendo em vista que poucos países, de fato, aderiram ao boicote diplomático liderado pelos Estados Unidos às Olimpíadas de Inverno de 2022 em Beijing, e que 22 líderes mundiais compareceram à abertura dos Jogos, na sua opinião, esse boicote foi bem sucedido ou não? Então, eu acho que não. Eu acho que não tem como ser diferente. Eu acho que ele foi bem sucedido para atrair atenção ao problema das violações, as supostas violações de direitos humanos cometidas pela China. Ele foi bem sucedido se o objetivo era mostrar que existe de fato agora um racha grande entre os Estados Unidos e a China e cada vez mais entre o Ocidente e a China. E foi bem sucedido se você considerar que agora cientistas políticos veem cada vez mais um estado de, como dizem em inglês, great power competition, ou
de competição entre grandes poderes ou superpoderes na geopolítica mundial. Agora, se o objetivo era esvaziar as arquibancadas de Pequim, isso não foi bem sucedido de maneira nenhuma. Como eu já falei, você lembrou, Miguel, 22 chefes de Estado compareceram a Pequim, foram mais do que foram a Tóquio em 2021, quando só 15 chefes de Estado compareceram. Claro que em 2021, no verão de 2021, a pandemia estava bem pior, o Japão enfrentava uma onda muito forte de contágio de Covid, e a China não enfrenta tantos problemas com a pandemia no momento. Mas é um fato de que mais chefes de Estado compareceram a Pequim e compareceram a Tóquio, isso é uma verdade. E não teve nenhum embargo, nenhum boicote diplomático a Tóquio. Agora, por outro lado, essa também foi um fracasso, porque caso, digamos, Joe Biden fosse a Pequim, caso Justin Trudeau fosse a Pequim, caso Boris Johnson fosse a Pequim, seria uma oportunidade de conversar com Vladimir Putin no momento em que as tensões na Ucrânia só aumentam. Agora, claro, o senhor Joe Biden não tem uma bola de cristal. Não tinha como ele saber que no final de 2021 e começo de 2022, Putin ia mandar seu exército para as fronteiras com a Ucrânia. Agora, eles se encontrariam de forma oficial para conversar em Pequim? Provavelmente não. Mas poderiam se encontrar de forma extraoficial para tentar desescalar a situação. Então, esse é o meu parecer, Miguel. Eu acho que o boicote diplomático foi um fracasso, se o objetivo era esvaziar as arquibancadas de Pequim, se era humilhar o governo de Pequim, se era enfraquecer os jogos, se era enfraquecer Xi Jinping, se esses são os objetivos dos Estados Unidos e de seus aliados, foi um fracasso completo. Agora, se o objetivo era unicamente chamar atenção para as supostas transgressões de direitos humanos como a China, aí posso dizer que foi um sucesso, porque mais pessoas agora sabem e tiveram a oportunidade de ver que a China, de fato, é acusada pelo Ocidente de cometer violações de direitos humanos na província de Xinjiang contra o povo uigur. E esse é o meu parecer, Miguel. Interessante isso, Gui. Eu queria saber também, cara, mais nesse assunto, se você acha que a decisão de permitir que atletas norte-americanos participassem, de certo modo, enfraqueceu realmente esse boicote. Porque a gente lembra, já estudamos aqui outras instâncias de boicotes no Boleiros de Humanas, boicotes nos Jogos Olímpicos de Verão, né? Falamos aqui hoje rapidamente sobre o boicote de Taipei, né, Taiwan, realmente, aos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, mas bem rapidamente, mas conversamos sobre boicote, por exemplo, aos Jogos de Moscou por parte dos Estados Unidos, ou também dos Jogos de Los Angeles por parte da União Soviética e os integrantes do Pacto de Varsóvia. Agora, nesses dois boicotes, na verdade, as delegações simplesmente não compareceram a essas Olimpíadas, né? E, de certo modo, acho que isso que enfraqueceu, né? A falta de comparecimento, talvez a não transmissão de modalidades, isso aí realmente enfraquece, eu acho, até de um ponto de vista desportivo, né? Que, como sabemos, os Estados Unidos e a União Soviética à época tinham realmente os maiores e melhores atletas, mas também de ponto de vista financeiro, com respeito à transmissão, etc. Você acha que nesse ponto, talvez, pode ter sido um erro? Obviamente, eu acho que você irá concordar com a eleição de Joe Biden que isso obviamente seria injusto, talvez com atletas que estão treinando há 4 anos, enfim. Mas se o ponto que deve ser feito é de boicotar completamente e retirar, né, qualquer fruto da China, talvez não seria necessário que isso acontecesse com, né, esse boicote fosse realmente completo, como vimos no passado? Olha, francamente, eu acho que o Joe Biden foi fraco.
Eu acho que ele mais uma vez se mostrou um presidente fraco. E o que eu tenho achado da administração, do governo dele, desculpa até o momento, um governo fraco, porque eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Eu não sou a favor do boicote, primeiramente, seja bem claro, eu não sou a favor. Mas se você vai boicotar uma Olimpíada que não é nada, isso cria reverberações da geopolítica global, se você vai tomar essa atitude, você tem que tomá-la de maneira completa. O Joe Biden não ir à China, ou não mandar o Anthony Blinken ou a Kamala Harris, não é uma coisa assim muito importante, pelo menos ao meu ver. Claro, vai vir a notícia, a China se ofende muito, mas não vai chamar tanta atenção ou impactar os jogos tanto como um boicote geral chamaria. Se os Estados Unidos e seus aliados impedissem que seus atletas fossem para Pequim, aí sim seria um boicote bem feito, aí sim chamaria mais atenção, e aí sim mostraria que os Estados Unidos seriamente discorda e está preocupado com a situação de direitos humanos na China. Mas só deles não irem à cerimônia de abertura de encerramento, francamente, não me parece que os Estados Unidos está realmente muito preocupado. Me parece que os Estados Unidos querem irritar a China, mas não tanto. Então é isso que eu acho. Eu acho que, claro, se o objetivo aqui era chamar a atenção e mostrar à China que os Estados Unidos não está de brincadeira, para usar esse coloquialismo, sim, um boicote geral seria necessário. Mas eu sou contra qualquer um dos dois, porque eu acho que a diplomacia e o diálogo sempre é importante, e você fechar a porta para o diálogo, simplesmente dizendo que não vai, eu acho errado. Então eu acho que o Joe Biden não conseguiu atingir nada com esse boicote, e que isso não deveria ser uma atitude que ele devia ter tomado. Mas, outra vez, se quiser mesmo fazer um boicote, que o faça o direito, coisa que ele não fez. Perfeito, acho que com isso vamos fechar aqui as alternadas e também esse 37º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Fica sempre a lembrança aqui de todos nós no Boleiros de Humanas a buscar mais conhecimento sobre tudo que foi retratado aqui. Falamos muito, mas muito mesmo, história dos Jogos Olímpicos de Inverno, questões de geopolítica conturbadas, e nunca será suficiente uma hora e pouquinho pra gente retratar todos os lados, todas as visões e passar um escopo completo para vocês. Então, como sempre, Boleiros de Humanas é apenas um curso introdutório às Olimpíadas de Inverno, às Olimpíadas de Inverno de Beijing de 2022, e fica aqui o nosso convite a vocês a pesquisarem mais e também a assistirem às modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A gente está gravando aqui no dia 8 de fevereiro de 2022, os jogos vão até o dia 22 de fevereiro, né? Você provavelmente está ouvindo esse programa no dia 11 de fevereiro. Tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa bacana, várias modalidades. Lembrando que tem brasileiro na jogada, temos 10 atletas brasileiros em Beijing. O Brasil, que nunca venceu uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, fica aí a nossa torcida para algum brasileiro quebrar essa sina e, quem sabe, conquistar a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Torcida para todos os nossos atletas brasileiros aí. Muito obrigado. Convido vocês, se gostaram desse episódio, a comentarem, a compartilharem, a curtirem esse 37º episódio do podcast Boleiros de Humanas. É muito importante ter esse feedback pra gente. Conto com vocês e até a próxima.